Então, pessoal, vamos dar continuidade. Nós estamos falando do princípio da impessoalidade. Vou chamar a atenção de um ponto aqui, que ele é muito comum e que está sendo discutido agora em âmbito nacional, que é a questão da possibilidade de nomeação de um parente, né? Principalmente o nosso presidente. Por que o professor está falando isso? Porque pode ser objeto de uma questão de prova, justamente porque está na mídia, tá? O que está sendo discutido? Se pode ou não pode nomear lá o filho como embaixador, certo? O que nós precisamos entender? Não existe na nossa Constituição algo escrito formalmente dizendo que pode ou não contratar parente em cargos públicos. O que nós temos? Nós temos uma súmula do STF, a chamada súmula vinculante número 13 de 2008. E ela é muito explícita em falar o que pode e o que não pode. O que o STF entendeu? Ó, a nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou por afinidade, inclusive da autoridade nomeante ou de servidores da mesma pessoa jurídica, investido em cargos de direção, chefia e assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda função gratificada na administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíproca, viola a Constituição. Quando a gente chega no final, que chega a faltar ar, né? O que quer dizer isso na prática? Quer dizer o seguinte, não pode contratar parente ou cônjuge até terceiro grau, tá? De que em cargos comissionados ou funções de confiança ou funções gratificadas, certo? E olha o que diz aqui, ó, inclusive mediante designação recíproca, é o chamado nepotismo cruzado. O parente da Câmara contrata alguém lá na Prefeitura contrata o parente da Câmara contrata lá no Fórum. Esse é o nepotismo cruzado, mais difícil de pegar, mas é nepotismo. Agora vamos lá, a discussão está rodando no Congresso e na mídia, diz o seguinte: pode o chefe do poder nomear um parente? Isso se aplica ao governo federal, ao estado e ao município, tá? Então vamos ao estado, que é o estado que vai ser objeto da nossa prova. Pode o governador do estado nomear um parente dele para ser secretário de estado? Se nós olharmos inicialmente a emenda, a súmula diz que não, tá? Porque ela é ampla, diz que não. Só que daí teve uma decisão do STF em 2008, a súmula, e ela diz o seguinte, ó, não proíbe a nomeação de parentes para cargos políticos. Por que isso? Olha só, ela é do Paraná. Em 2008, do Paraná resolveu nomear o irmão como secretário de Estado. E aí o Ministério Público entrou com uma ação de improbidade, etc. E isso chegou até o STF. E o STF entendeu que, no caso de cargos políticos, eles não violam não há nepotismo e não viola a súmula vinculante número 13. Que cargos são políticos? Os cargos de primeiro escalão. Então, se o prefeito de Chapecó nomear a esposa como secretária, tem algum problema? Não. Agora, vamos melhorar. Se o governador do estado tem uma esposa que é professora da rede estadual, essa professora poderá ser diretora de uma escola? Não. Não poderá ser diretor de uma escola, não poderá participar da comissão de licitação, não poderá ter nem função gratificada, nem função de confiança, nem cargo comissionado. Somente, então, nessa linha aqui. Tá? Só para matar a curiosidade de vocês. Em âmbito federal, o que está discutindo? Se o cargo lá de embaixador, lá dos Estados Unidos, é cargo político ou não. Né? O Senado se manifestou dizendo que o cargo de embaixador está aqui embaixo. Ele é um cargo não político, então não pode contratar. Agora, pode ser o ministro das Relações Exteriores? Aí pode. Ok? Legalmente. É. Então ele pode ser o ministro, que é o cargo político, mas não pode ser o cargo técnico, que é o cargo de embaixador. Tá?
Tá? Isso não vai cair, obviamente, na prova de vocês, porque a FEPESE ela traz a visão estadual. Tá? A FEPESE ela tem essa característica, ela não discute em âmbito estadual. Tá? Então, em âmbito do Estado, poderia o governador nomear um parente como secretário? Sim. Agora, cargos abaixo de cargos políticos, não. Fechou? Vamos lá, então. Continuando. Tá? Então, abaixo seria nepotismo. Nepotismo viola a impessoalidade. E aí, eu coloquei aqui, ó, peguei do site lá do Ministério Público Federal, né? Que o nepotismo é um ato da improbidade administrativa. Tá? Um desrespeito aí à honestidade no exercício das funções. Está relacionado à impessoalidade. Aqui, só para vocês matarem a curiosidade, o que é parente até terceiro grau, quem pode, quem não pode, está aqui o quadrinho lá do site da Câmara dos Deputados. Tá? Mas não tem objetos de questões de prova na FEPESE. Tá? Então, nós não temos históricos de cobrança de nepotismo. Ok? Então, a FEPESE vai ficar aqui, ó, impessoal, é quando eu busco o interesse público e trato todo mundo sem discriminação. Tá? Vamos para o nosso próximo princípio. Princípio da moralidade. Se o governador nomear algum parente num cargo comissionado que não é político, ele violou o princípio da impessoalidade e violou também a moralidade. Tá? Pessoal, moralidade na administração pública não é igual à moralidade privada. Certo? A moralidade da administração pública não é igual à moralidade nossa de cidadão. O que nós vimos no primeiro dia de aula? Eu falei uma história de moralidade. Alguém entrar de biquíni lá no norte da ilha, em Florianópolis, vai ter algum problema de entrar de biquíni no ônibus? Não, ninguém vai dar bola. Agora, se entrar de biquíni no centro de Chapecó, em pleno meio-dia, capaz de chamar a polícia. Mas não vai ser nada, não vai ser um atentado violento ao pudor, apenas vai se incomodar por questões morais. Tá? Agora, a moralidade da administração pública é diferente. Porque, vamos lá, se, por exemplo, o nosso presidente insistir em nomear o filho lá como embaixador, o que ele vai sofrer? Um ato de improbidade administrativa. Ok? E aí é um crime contra a administração pública e sofre impeachment. Tá? Então, daí não tem discussão jurídica. Por quê? Porque na administração pública, violar a moralidade tem sanção jurídica. Então, essa é a diferença. Aquela pessoa que entrou no ônibus em Florianópolis de biquíni, não tem sanção jurídica. Agora, se por exemplo, fizer um ato de imoralidade, por exemplo, contratação de parente, né, sem concurso, violar a licitude do concurso, vazar gabarito, contratar irregularmente numa licitação pública, isso viola a moral. E a moral da administração pública tem consequências, porque tem dinheiro público. Entenderam? Então, o que vocês têm que ficar com a mensagem? A moralidade aqui administrativa não é igual à nossa, porque tem sanção. Fechou? Tá, beleza. E o que é moralidade? Moralidade, resumidamente, é o seguinte: nada mais é que uma correção de atitudes mais uma boa gestão, uma boa administração. Ok? Isso tudo junto eu tenho o conceito de moral. Tá? Então, olha o que diz moral. Além de respeitar a lei, vocês, como agentes públicos, deverão atender a valores da ética profissional. Inclusive, né, nós vamos ver mais à frente, que já foi meu aluno, eu mostro a avaliação do estágio probatório. Pode ser fofoqueiro na repartição pública? Não, porque viola a ética. Tá? Nós vamos ver isso quando a gente for falar de atos administrativos. Tá? Vou mostrar o documento lá de avaliação periódica, de avaliação de desempenho em estágio probatório. Vocês vão falar que viola a ética. Então, além de respeitar a lei, o agente deve respeitar a ética, a probidade. O que é probo? É uma pessoa honesta. O decoro de classe. Tá? Então, por exemplo, um agente do DEAP não pode expor todo o decoro da classe dele. Tem que ter boa fé na atuação, lealdade na sociedade e no órgão. Tudo isso junto, eu tenho uma
boa correção de atitudes. Além disso, basta isso? Não. Modernamente, a gente exige ainda que o gestor público tenha uma boa administração. Não basta ele ter correção de atitude, ele tem que ter uma boa gestão. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Exemplo. Nós temos o prefeito... não vou botar Chapecó, vou pegar outro exemplo. Imagina o prefeito de uma cidade X, ele tem R$1 milhão no seu orçamento para obras. Tá? Ele tem R$1 milhão, uma cidade pequena, ele tem R$1 milhão. E ele tem 3 demandas gigantes. Tá? Então, ele tem num bairro X uma demanda por pré-escola. Ele tem no outro bairro uma demanda por um posto de saúde. E ele tem uma terceira demanda que é um chafariz no meio da praça. Ok? E ele só tem R$1 milhão e os 3 juntos dá 3 milhões. Então ele tem R$1 milhão para 3 opções. Ok. Se ele escolheu o posto de saúde, ele foi moral? Sim. Desde que o posto não seja superfaturado, né? Ok. Se ele escolheu a pré-escola, ele foi moral? Boa gestão? Sim, porque ele tem que fazer uma opção. Né? Isso é discricionário. Teve uma opção, entendeu? Agora, ele fazer o chafariz no meio da praça, sendo que está faltando algo mais significativo e de interesse mais coletivo. Tá certo ou está errado? Está errado. E aí, a boa gestão dele não está aparecendo. E aí cabe contra ele um ato da improbidade. Ok? Então, a moralidade exige, além de eu ter correção de atitudes e tal, eu tenho que ter uma boa gestão. E a boa gestão é o bom uso dos recursos públicos. Ok? Vem destinado. Vem destinado, mas tu não é obrigado a aceitar. Isso, a questão bem discutível é o seguinte, veio o dinheiro amarrado, é uma emenda parlamentar, né? A questão, por exemplo, quem está em casa não vai entender, né? O pessoal que não é de Chapecó, houve há uns anos atrás uma obra, né, com status. Essa obra é de uma emenda parlamentar, né? Não se discutiu a questão da probidade ou não de fazer as estátuas. Até porque eram questões históricas e tal, não é um chafariz, né? Tá? Agora, o que se discutiu ali foi a questão da licitação, que foi dispensada ou não, tá? Então, não entrou nesse mérito da questão se era probo ou não fazer as estátuas, tá? Agora, é diferente, por exemplo, eu pegar R$1 milhão faltando dinheiro e fazer um chafariz, concorda comigo? Tá? Então, é um comparativo um pouquinho diferente, tá? Eu trago esse exemplo, que é o exemplo que a doutrina traz, que é dos chafariz, tá? Beleza? Então, boa administração é usar bem o recurso também, tá? Vamos lá. Desculpa, perdão, tá? Continuando. O que vocês precisam saber? Que instrumentos a administração pública, o cidadão, dispõe para fazer o controle de uma improbidade, de uma imoralidade? Nós podemos ficar quietos sem fazer nada. A gente tem um instrumento a nosso favor. Se a gente verifica uma irregularidade dessas. A gente tem, tá? E vocês vão aprender com a Proficare, que é um dos remédios constitucionais. Vocês vão aprender com a Karen lá, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular, tá? A ação popular é um remédio constitucional que visa proteger a moralidade da administração pública. Empresta teu Vadmec um pouquinho. Vou fazer a leitura. Quiserem fazer acompanhamento da marcação, para vocês já identificarem esse remédio constitucional, a Karen vai esmiuçar isso com vocês, tá? E os esquemas daí, né, Luiz, não pode reclamar da letra, né? A Karen faz mais bonitinho lá. Mas eu garanto o gabarito para vocês. Vamos lá. Não pode reclamar, né? E eu não fiquei bravo, foi sacanagem mesmo, viu? Olha só. Onde é que está? No inciso 72. Pessoal, procure ali o inciso 72. Onde é que está aqui? No artigo 5º. Artigo 5º, inciso 72. 73, desculpa. Olha só. Artigo 5º, inciso 73. É o LXX e 3 pauzinhos, tá? Beleza. Olha o que diz aqui. Qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular. Então, o que vocês têm que marcar? Cidadão, primeira palavra-chave. Segunda palavra-chave, ação popular.
que vise anular ato lesível ao patrimônio público ou da entidade de que o Estado participe. Olha agora, ó, a moralidade administrativa, ao meio ambiente. Olha só agora as questões ambientais, e até o cidadão pode entrar com uma ação popular, ó. Ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento das custas judiciais e dos ônus de sucumbência. O que vocês precisam saber para essa prova especificamente? Vocês têm que saber que o cidadão tem um remédio a seu favor para combater a imoralidade. Ok? É isso que vocês precisam saber. Ok, vamos lá. Então, e que ele é isento, né, de custas. Olha só. Quem que vai propor a ação popular, então? O cidadão. Ok. Agora vamos lá. Quem é o cidadão? Cidadão é aquele que tem os seus direitos políticos, a capacidade de votar e de ser votado, mas principalmente o ter o título de eleitor, tem capacidade eleitoral ativa. Ok? Tendo capacidade eleitoral ativa, que é de votar, ele pode propor, então, uma ação popular. Ok? E aí vocês têm que saber o contrassenso que está lá no artigo 14. Cai direitos políticos para vocês? Presta aqui um pouquinho, só ver o artigo 14, se cai. Cai artigo 14 para vocês, tá? Então, lá no artigo 14, vou pegar aqui, tá? Nos direitos políticos, pega o teu aqui que eu vou pegar o meu, daí a gente acompanha junto. Olha só, vamos fazer uma questão aqui do artigo 14. Procurem lá o artigo 14, no material de vocês da apostila. Na página 11. Página 11, pessoal. Vamos lá. O artigo 14, para vocês começarem a se situar dentro da Constituição, olha só, o artigo 12 trata da nacionalidade, que vai ter uma questão de prova para vocês. Como teve da PM, vai ter de vocês. Já o 14, ele não cai às vezes, não cai muito, mas quando cai, ele vem incomodar, tá? E o 14, ele trata dos direitos políticos, ok? Então a Kari vai explicar para vocês o que são os direitos políticos. Eu vou só ler o caput aqui, tá? Diz assim, ó: soberania popular será exercida por meio do sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Então, né, a soberania popular é exercida através do voto. E o que ele diz aqui, ó? Mediante plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Então, ele vai ser através de representantes ou diretamente, tá? Quando que ele atua diretamente? Plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Por enquanto, isso aqui é cenas dos próximos capítulos com a Prof. Karen, tá? O que eu quero que vocês saibam? A pergunta, parágrafo 2º. Vou fazer a pergunta agora. Então, a ação popular deve ser proposta por um cidadão, certo? Nós acabamos de ler ali o artigo 5º. A pergunta é o seguinte: pode o estrangeiro ou conscrito propor uma ação popular? Você já sabe a resposta. Por quê? Porque o parágrafo de 2º diz assim, ó: não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e durante o período militar obrigatório o conscrito. Quem é o conscrito? É o recruta, é o soldado que entra no período obrigatório nas Forças Armadas. Não é o soldado da cursado, ok? É o combatente lá do exército, né? É o recruta, tá? É só no primeiro ano, depois já não é mais conscrito, tá? É só o primeiro ano que é o período obrigatório militar. Fechou então? Então beleza. Vou deixar aqui. Agora, olha só. Existe outro instrumento de combate à corrupção? Esse é o mais comum, que é proposto pelo Ministério Público. Ação civil pública ou ação da improbidade administrativa. Ok? Então, a ação civil pública segue, então, o rito aqui, ó, do Ministério Público. Então, não confundam. Vai ter nas alternativas ação civil pública e ação popular. Qual é o remédio constitucional? Ação popular. Fechou? Beleza, então. Questão dada aí para vocês. Não pode errar. Continuando, então. Eu coloquei aqui, por descargo, né? Eu sempre gosto de colocar um pouco a mais.
Pessoal, a improbidade administrativa é quando surge uma violação dos princípios, ok? A moralidade é violada, tá? O que é um ato de improbidade? Um ato de improbidade é um ato de imoralidade, mas qualificado, ou seja, está previsto em lei. Então, na administração pública, aquilo que eu falei para vocês, na administração pública, a moralidade, quando ela é violada, isso gera uma improbidade. Ok? Um ato imoral dentro daquilo que está na lei é uma improbidade administrativa. E existe 3 tipos de improbidade na lei da improbidade. Para vocês não cai lei da improbidade, tá? Isso é bom e é ruim, né? Quem estudou PRF ou vai fazer PRF, aí cai improbidade, cai toda a lei, tá? Mas para vocês, o que vocês precisam saber? Aquilo que está na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 4º, que nós já vamos ler lá. Tá? Mas o que é um ato de improbidade? Existem 3 espécies de improbidade. A primeira delas é a mais comum que a gente está vendo, que a gente vê, que é isso aqui, ó, botar dinheiro no bolso. Tá? Teve enriquecimento ilícito, ou seja, o prefeito ficou rico de uma hora para outra, né? Nós temos aí, ou não é só o prefeito, né? Pode ser um servidor também. Tá? Então nós temos aí, primeiro ato da improbidade. Segundo ato da improbidade, embora não tenha do enriquecimento para ele causou prejuízo para a administração. Segundo. E terceiro, que também não deixa de ser grave, violou um princípio da administração pública, por exemplo, do LIMP. Tá? Ele vai responder um ato de improbidade? Sim. Por exemplo, contratou um parente. Ou violou o sigilo lá do concurso vazio gabarito. Né? Nós teremos aí uma improbidade administrativa, ok? O que eu quero que vocês peguem agora? Vamos lá no artigo 37, no parágrafo 4º. Quem descobrir a página já me avisa, hein? 37. Tem? É, tem, não tem. Isso. Tá dentro do direito administrativo. É que está dividido por... Isso, é que está dividido, pessoal, a apostila está dividida por matérias, né? Então está dentro do direito administrativo, o capítulo da administração. Qual a página? 37. Página 37. Ok? Então vamos lá. Artigo 37, parágrafo 4º. Diz assim, ó. Os atos de improbidade administrativa. Marca a palavrinha, improbidade administrativa. Importarão, ou seja, vão sujeitar alguém à suspensão dos direitos políticos, tá? Suspensão dos direitos políticos, está na página 37. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário na forma e graduação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O ato da improbidade é um ato de natureza civil, é uma ação civil, ok? Então, só para vocês entenderem, não vai cair isso na prova, mas só para vocês entenderem. Quando, por exemplo, a comissão de licitação frauda a licitação, ela está sujeita a várias ações. Primeiro, um PAD administrativo que vai levar à demissão do servidor. Segundo, vai ter uma ação penal com crime contra a administração pública. 3, uma ação civil de improbidade. 4, uma ação civil de ressarcimento do dano. Pode ter 4 ações ao mesmo tempo para o servidor corrupto. E uma corre independente da outra. Ok? Só vai influenciar, nós vamos ver lá à frente, quando for absolvido no penal. Tá? Não sendo por falta de prova. Tem que ser por negativa da autoria ou negativa do fato. Aí vai influenciar nas demais ações. Se não, vai responder independente uma da outra. Mesmo que lá no penal o promotor perca o prazo e prescreva, ou for insuficiência de provas, na administração pública vai ser demitido igual. Tá? Agora, pessoal, a FEPESE, nós não temos uma questão específica ainda da FEPESE do artigo 37, parágrafo 4º. Tá? Ela ainda não abordou essa questão. Agora vamos pensar o seguinte, nós vamos fazer uma prova aí que precisa separar o joio do... Né? Então, nós temos que estar preparados para uma questão dessa. Tá? Então, o que o ato da improbidade ele importa? Ó, suspensão dos direitos políticos, que vai bater com o artigo 14, artigo 15, que vocês vão estudar com a Prof. Karen.
tá? Se vocês olharem no artigo 15, no inciso 3, ele vai dizer lá que, né, vai surgir a suspensão dos direitos políticos, tá? No ato da improbidade. Olha só, perda da função, os bens ficam indisponíveis e ressarcimento ao erário. Aí o método mnemônico, né, só superinre salva, né? Então só Jesus na causa para memorizar isso, tá? Então é suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bem e ressarcimento. Só o superinre salva, tá? Só Deus na causa. Beleza? Então tentar memorizar. Não vai ser o mais provável. Pessoal, eu vou fazer o aulão no sábado para no domingo estar preparado. Quem veio no aulão da PM? Eu li esse inciso? Li, né? Então a gente vai testar a memória um dia antes, tá? Então a gente vai ter uma aula só do artigo 37 inteirinho. E eu vou retomar isso. Então nós vamos ver pelo menos 3 vezes esse conteúdo, tá? Então vamos lá. Continuando. Princípio da publicidade. Próximo princípio aqui, ó. O que é princípio da publicidade? É dar ampla divulgação daquilo que a administração faz. E por que a administração tem que dar ampla divulgação daquilo que ela faz? Primeiro, para garantir o contraditório e ampla defesa. Certo? Se, por exemplo, agora, vamos pegar o concurso aí da PM. Se não divulgar o resultado ali dos recursos, tem como fazer o contraditório e ampla defesa? Não. Então ela tem que divulgar. Porque se mantém ou não mantém o gabarito, por exemplo, tá? Então precisa ter o contraditório. Precisa a publicidade. A publicidade, ela garante várias situações. Ela, primeiro, né, é o cumprimento da vontade. Segundo, possibilita a nossa defesa, principalmente. Faz começar a contagem dos prazos e viabiliza o controle judicial, por exemplo. Então é através da publicidade que o Ministério Público pode atuar também. Né? Se nós temos, por exemplo, um contrato de gaveta na prefeitura, até que isso apareça, né, vai depender de uma denúncia. Tá? Mas a publicidade ela garante o controle também. Mas principalmente para a prova de vocês, a publicidade ela faz isso aqui, ó. É a partir da publicidade que começa o quê, ó? A produção dos efeitos. Como assim, professor? O ato de nomeação de vocês no cargo do DEAP. Saiu a relação dos aprovados. O diretor do DEAP, através do secretário de Segurança Pública, vai lá no governador para que ele assine o ato de nomeação. Aí vem a lista, o governador lá sentado na mesa dele, ele assina o ato de nomeação. Isso foi tornado público? Já está produzindo efeitos? Não, só quando for para Diário Oficial do Estado. Então, a produção dos efeitos só começa a ocorrer a partir da publicidade. Quando é que vocês ficaram sabendo do edital? Da PM, por exemplo, quem fez? A partir da publicidade. Tá? Antes disso fica a parte administrativa. Tá? Então é a partir da publicidade que eu tenho produção de efeitos jurídicos. Tá? Isso é a importância da publicidade. Tá? Beleza. Outra coisa que eu não posso cair na charadinha. Tá? Publicidade é o princípio. Se em vez de eu colocar no limp aqui, ó, em vez de eu colocar no limp publicidade, eu colocar publicação, tá certo? O que é publicação? É a forma como eu dou publicidade. Tá? Como é que o governo dá a publicidade dos atos? Através da publicação em diário oficial, na página oficial. Mas é só assim que ele dá publicidade? Quem já foi numa repartição, não tem um mural na prefeitura? Tem um mural que afixa os avisos. Tem também o site. Tem quando, por exemplo, lá mandam AR para o contribuinte, por exemplo, pagar o tributo. Ok? Então tem várias formas de dar publicidade, não apenas a publicação. Então, a publicação não é o princípio. A publicação é a forma de dar publicidade. Uma das formas, existem várias. Entenderam? Então não caia na charadinha. Que é muito maldoso botar no meio publicação em vez de publicidade, tá? Vamos lá então, continuando.
Ok, se a regra é eu dar ampla publicidade de tudo que eu faço na administração, a gente associa inclusive isso hoje no princípio da transparência pública, né? Que nada mais é que uma faceta do princípio da publicidade. Agora imagina o seguinte, a regra é o da ampla divulgação. Tem que divulgar, certo? Agora, existem exceções à publicidade? Sim. Mas as exceções têm que estar na lei. Que exceções que nós temos? A Constituição Federal fala, tá? A Constituição fala ali no artigo 5º. Artigo 5º cai para vocês? Sim. Então já vamos fazer as marcações lá, ó. Primeiro inciso, inciso 5º. A Karen vai ler todos com vocês. Mas eu já estou preparando vocês. Quanto mais vezes vocês verem, melhor. Tá? Então, ó, o que diz o artigo 5º, inciso 10? São invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização. E aí vem o 33, diz assim, ó, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou do interesse coletivo ou geral, que serão prestados na forma da lei, sob pena de responsabilidade. Isso aqui é me garante a lei de acesso à informação. É esse princípio que garante acesso à informação, tá? Esse inciso aí. Ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e segurança do Estado. Então, eu trouxe uma ressalva da publicidade. E aí vem o inciso 55 e diz assim: a lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando da defesa da intimidade ou interesse social o exigir. Então, o que nós temos em regra? Ampla divulgação da administração. Agora, existe exceção? Sim. Primeira exceção é intimidade. A administração pública não vai expor ninguém aí de forma íntima. Por exemplo, na fazenda ali tem informações dos contribuintes, né? Por exemplo, questões financeiras, questões da declaração de imposto de renda, isso é íntimo. Isso aí de foro íntimo não pode divulgar, a administração não vai divulgar, tá? Agora, outro exemplo. Questões de segurança nacional, né? O prof. André aqui, alguns sabem, outros não sabem, eu fui sargento do Exército há 11 anos. Lá no Exército, vocês acham que informações de caráter sigiloso são divulgadas externamente? Vocês sabem qual é o efetivo das Farc em volta lá da Colômbia? Quais são os pontos onde as Farc estão? Vocês não sabem, mas as Forças Especiais e o Exército têm tudo mapeado. Ok? Por quê? Porque é segurança nacional. Então, eles sabem exatamente onde estão os locais das Farc lá, qual é o efetivo, qual armamento que eles têm, né? Tudo é vigiado. Quando ingressa algum avião aqui no nosso espaço aéreo, ele vai poder ser abatido, a lei do abate. Então, o que é isso? Ó, segurança nacional. Segurança nacional não é para qualquer um saber. Ok? A mesma coisa é segurança do Estado. Lá no Rio de Janeiro, tem a Angra 1 e a Angra 2. São duas usinas nucleares. Tá? Vou contar uma história aqui. É o único exemplo que eu encontrei num livro sobre segurança nacional. Aqui é minha Angra 1 e Angra 2, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, Angra 1 e Angra 2. Tá na beira do mar aqui, certo? Olha só, Angra 1 e Angra 2. Aqui nós temos questões nucleares, certo? Então, aqui, ó, questões nucleares. Essas informações para acesso a áreas restritas da usina nuclear, onde tem lá urânio enriquecido, ela é pública ou ela é restrita às equipes que entram lá? Segurança da sociedade. Imagina lá se vem um daqueles rapazes, né, meio radicais, assim, ó, que usa um turbante na cabeça, assim, né, e resolve ali pegar o urânio enriquecido e fazer um estrago. Então, são áreas restritas de segurança nacional. Ok? Então, não é toda informação que eu posso deixar sigiloso. Aí, vou contar uma história para vocês. O governador de São Paulo, o anterior, não o atual, ele resolveu colocar sigilo na obra do metrô. Pode isso, Arnaldo? Não, a obra pública não pode ter sigilo. Transparência. Ok? Então, por quê? Porque viola. A lei de acesso à informação, ela traz lá as exceções.
informações de caráter ultra secreto, secreto e reservado. Mas tem que enquadrar na lei. E uma licitação não se enquadra nesse aspecto. Entenderam? Então seria mais eu botar por baixo dos panos aquilo que eu não quero que veja. Não pode. Tá? Então, ampla divulgação dos atos. Fechou? Sim ou não? Vamos acordar. Publicidade. O que eu quero que vocês saibam para a prova? Publicidade. Começa a produção dos efeitos. Existe exceção? Existe exceção. Tá bom? Vamos lá. Para o último, para finalizar e tomar o café da Dona Nelce, princípio da eficiência. Princípio da eficiência. O princípio da eficiência existia no texto original de 88? Não. Ele foi introduzido pela emenda 19 em 1998. Vamos lá, quem já estudou comigo aqui. Existe princípio da eficiência expresso na Constituição Estadual? Não. Não está na Constituição Estadual. Mas se aplica para o Estado? Sim. O LIMP se aplica para todos os entes federativos. Como é que eu sei disso, professor? Vamos fazer a leitura do caput do artigo 37. Vamos lá. Acha o artigo 37. Vai estar na página 30 e pouco ali, né? Qual página? 37? Página 35. Vamos lá. Página 35. Caput. Vou fazer a leitura com vocês aqui. Tá? Quem não trouxe hoje, não se preocupe. Anota o artigo, lê em casa, reveja a aula. Tá? Vamos lá. Olha o que diz a pergunta. Eu quero agora, ó, respira fundo, concentra, tá? Antes do cafezinho da Dona Nelce, eu vou fazer algumas perguntas prováveis na prova. Só do caput aqui. Vamos lá. A administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e os seguintes. Ok? Então tá aqui o LIMP. Vamos lá. O LIMP só se aplica à administração direta. Certo ou errado? Não se aplica à administração indireta. Certo ou errado? Não se aplica ao poder judiciário. Olha o que diz ali, ó. Qualquer dos poderes. Não se aplica aos municípios. Se aplica ao Estado. Certo, é isso aí. Olha quantas perguntas eu posso fazer numa única frase. Tá? E a última é o seguinte. Entre os princípios da administração pública eu tenho legalidade, impessoalidade, moralidade, publicação e eficiência. É isso aí. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e essencialidade. Errado. Ok? Então, na lei, a gente lê rápido e cai na charadinha. Tá? Aí ficou um ano inteiro estudando e é uma questão dessa. Aí tem que dar um gato morto na cabeça. Né? Beleza. Para finalizar, então, vamos lá. O que é ser eficiente? Eu preciso saber o conceito. Pessoal, o que é vocês serem eficientes? É o que eu ensino na aula coach. O que é ser eficiente na aula coach? Eu reduzo o tempo e busco os melhores resultados. Aplicando a melhor técnica. Isso é ser eficiente. O que é ser eficaz? É passar na prova. Vocês têm que ser eficientes e eficazes. Tá? Mas o princípio que rege a administração é o princípio da eficiência. Ou seja, a administração pública busca os melhores resultados com aquilo que ela tem. Ou seja, ela tem que ser célere, tem que atender bem o cliente, né, que é o cidadão. Ela tem que usar bem o recurso público. Isso é ser eficiente. Ok? Uma obra não pode durar anos, não pode ser superfaturada. Ok? Então nós temos aí que buscar os melhores resultados. Ok? Pessoal, olha o que diz aqui, ó. Determina que a administração pública deve fazer o melhor com os recursos que ela dispõe. Exige que a atividade administrativa seja exercida com economia, produtividade, agilidade e presteza. Ou seja, buscar os melhores resultados. Tá? Eu tenho que ter economia, eu tenho que ter presteza, eu tenho que ter agilidade e eu tenho que ter produtividade. Então, aquele servidor, né, que começa a jogar tudo para baixo dos panos lá e não trabalha, né, ele não está sendo eficiente. Tá? E pode responder uma improbidade.
Agora, olha a pergunta que eu vou fazer. Quais são os institutos que eu preciso lembrar para a minha prova que estão relacionados à eficiência? Primeiro, estágio probatório. Tá? O estágio probatório. O que, que é o estágio probatório? Vou fazer a linha do tempo aqui, ó. Ó, vai acontecer isso aqui na vida de vocês. Vai abrir o concurso, aí vai acontecer a nomeação, vai acontecer a posse, vai acontecer o exercício. E depois vai acontecer a estabilidade. E depois não vai acontecer a perda do cargo. Tá? Vamos lá então. O que é a nomeação? É o ato que a administração define quem vai tomar posse no cargo. É através da classificação final do concurso. Então vai acontecer a nomeação, depois eu vou ter um prazo para tomar posse, que geralmente é de 30 dias, e aí eu tomo posse. O que é a posse? É o momento onde eu entrego meus documentos e assino o termo de posse. É nesse momento que eu viro servidor. Tá? Da posse aqui no Estado, já inicia o exercício. Legislação federal é 15 dias, legislação do município de Chapecó é 10 dias. No Estado, inicia o exercício automaticamente. Ou seja, já sou... no dia que eu dado posse, para mim, eu já estou em exercício. Tá? O que acontece na prática? A partir do exercício, eu fico quanto tempo em exercício até eu adquirir a estabilidade no serviço público? 3 anos. Esses 3 anos onde eu fico em avaliação periódica, avaliação aqui de desempenho no estágio probatório, é chamado de estágio probatório. Se ao final do estágio eu sou apto, eu estabilizo. Se ao final eu sou inapto, eu sou exonerado. Ok? Depois de estágio, é possível a perda do cargo público. Uma das hipóteses que nós vamos estudar mais adiante chama-se avaliação periódica de desempenho. Se o servidor avaliação periódica de desempenho insuficiente, ele pode perder o cargo público. Chama-se avaliação periódica de desempenho. Nós vamos estudar lá no artigo 41. Então, hoje é só aquecimento. Então, se eu falar para você o seguinte, estágio probatório e avaliação periódica são exemplos de eficiência? Sim. Ok? Então, finalizamos, vamos para o cafezinho da Dona Nelson.